Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins. Nesse Gazine eu vou mostrar para vocês o trabalho do Marcelo daqui, que são esses artzines, fanzines artísticos e também um álbum de quadrinhos. Antes de começar a falar do trabalho dele, só para lembrar, acaba representando a importância que tem a existência dos fanzines. Através dos fanzines ele consegue fazer uma autoprodução independente, tirando esse álbum aqui em quadrinhos que ele fez e revende pela Amazon. Os outros são trabalhos autorais dele, aqui este é autoral também, claro, mas esses outros aqui são fanzines independentes que ele também disponibiliza em PDF. O fanzine, na verdade, como eu já falei muitas vezes em vários vídeos, ele possibilita que o autor tenha a liberdade de produzir e mostrar para outrem aquilo que ele faz. Nesse caso em específico, a ideia se concretiza e ao mesmo tempo mostra que o labor de uma pessoa que... O Marcelo daqui tem a formação em psicologia pela UFG, mas que ao mesmo tempo detectou, se eu não me engano, bipolaridade, teve fases que ele teve tratamento, enfim. Foi na fala dele, no dia que ele esteve na livraria Mandrake, este ano de 2023, por isso eu estou devendo esse vídeo já faz um tempo, em que ele relatou a experiência dele, que ele narra especialmente um pouco aqui e também nesses fanzines, no lançamento em específico deste álbum, que é o Bluebird, na livraria Mandrake em Goiânia. E aí ele vai narrando e contou um pouco para nós sobre as experiências que ele vem tendo, sendo diagnosticado, ao mesmo tempo tratamento e produzindo os trabalhos artísticos. Me lembra também um grupo que é o Diversas Mentes, que eu conheci esse ano, com um médico que trabalha junto com os fanzineiros, com os quadrinistas, foi na Unesp em Bauru, eu narro isso num dos meus vídeos, que também faz essa mediação do potencial que a arte traz em consonância com uma espécie de equilíbrio salutar mental. A arte faz isso, né? O próprio cyberpagé Edgar Franco vive dizendo que o trabalho artístico dele é um procedimento de autocura e também autoconhecimento, como é normalmente, né? E o que eu queria falar é o seguinte: eu quero mostrar para vocês alguns fanzines dele, que são esses, e um pouco do álbum, e os links todos eu vou mostrar alguns também com o Instagram, os links que vocês podem conseguir ver mais trabalho dele, ou mesmo baixar os fanzines que eu tenho impresso, e rapidamente mostrar a importância que tem o trabalho de um autor como o Marcelo daqui. Por quê? É um trabalho autoral, especificamente pleno de informações imagético-textuais, agrupadas, mixadas, mescladas. Então, é um fanzine, por exemplo, cada fanzine dele traz reviravoltas, assim, eu vou dizer reviravoltas porque você está lendo uma página que tem texto, depois uma outra que parece um quadrinho, e aí você tem um outro textual aqui, e depois você segue uma sequência de quadrinhos, né? E os quadrinhos são tanto quanto abstratos em alguns momentos, mas tem o trabalho explicita o que o autor quer transmitir, que são as elucubrações mentais dele. Isso me lembra um pouco também os quadrinhos do Antônio Amaral, um artista plástico do Piauí, que também é quadrinista, e que faz uns quadrinhos com elementos figurativos que trazem uma lembrança de elementos atômicos, núcleo, elétron. Tem até uma história em quadrinhos em que eles estão jogando bola e a bola é um elétron, se eu não me engano, e ele mistura no texto regionalismos com um pouco de matemática, com um pouco de termos científicos, numa narrativa que parece toda, como diz o Edgar Franco, dadaísta, e que na verdade tem a ver com a narrativa de uma forma mais difícil usar palavras até, mas você acaba interpretando com a sua formação aquilo que ele está passando, mas que ele quer passar de uma forma
em que você percebe, por exemplo, o jogo de futebol com os elétrons, a narrativa, e o que ele quis passar de um jeito vem para você talvez de outro, mas que a base daquilo é visível pelas histórias em quadrinhos. Aqui no fanzine, em alguns momentos você tem só os textos, né? E outros a mixagem com as imagens, né? Então, por exemplo, os fanzines dele se chamam Miririm. Esse aqui é o número 12, outubro de 2021 a março de 2022. Originalmente eu ia escrever a letra de Homem de Família, de Black Alien, dedicada a meu sobrinho. E aí ele vai... Karaokê, Trapstar, ele vai mixando aqui elementos do conteúdo que ele vai absorvendo e tentando passar para ele e para o leitor, né? Aqui na última capa também. Então, se a gente pega um trabalho dele, todos eles têm uma tábua de conteúdo ou um índice, um sumário, que é, por exemplo, esse aqui. Tábua de conteúdos, trago notícias, Áticos 2, sem título, com inquilino, primeiro trimestre, Chá de Carbono apresenta Kaskirov. Como eu falei, lembra um pouco, em alguns momentos, o trabalho do Antônio Amaral, porque ele usa também os regionalismos e uns termos meio científicos misturados, né? Eu vou pular, vou pegar um outro aqui. O primeiro impacto que eu tive foi quando eu estava num evento, e esse evento está num dos meus vídeos do Gazine também, em que havia uma fanzinoteca itinerante do grupo Cria Ciber, e que eu estava com esta fanzinoteca, que é uma mesa, num show do Alisson Dracar, do grupo dele, que é o Luxúria de Lilith, que ocorreu esse ano também em Goiânia, Goiás. E aí eu peguei essa bateria de slides, uns 4 deles, e fui lendo. E fiquei estupefato, porque é um material que a gente deglute de forma similar, em paralelo, para a gente entender metaforicamente aquilo que a gente vai acessando na internet com o Google e com outras informações que vêm aleatoriamente ou em busca. Você vai fazendo busca e vai amplificando janela por janela, e às vezes aquela busca da pesquisa vai te levando a outras subbuscas ou subcategorias que fazem parte de todo esse bojo, e que às vezes vão se amplificando para outras informações que no final aparentemente talvez não tenham a ver com a origem do que você estava pesquisando, mas que cujas informações foram trazidas ou levaram a elas por causa da pesquisa. O que o Marcelo daqui faz é misturar tudo isso aqui, né? Enquanto ele vai pensando e lendo, ele vai trazendo todas as leituras que ele tem, junto com as narrativas, junto com as buscas, e ele vai jogando, em alguns momentos de forma linear, né, com textos, em outros assim, aparentemente caótico, mas que não é caótico, porque você tem uma interpretação e um entendimento aqui que é com base naquilo que ele vai refletindo. Eu escrevi um texto, comecei a ser enorme, era sobre fraturas nos olhos, mas aí deixei para lá. E aí ele vai narrando outras coisas, inclusive os textos em alguns momentos são bem pequenos, né? Mas tem muita coisa, muita informação aqui que realmente é algo que você não consegue. Às vezes é regionalismo, às vezes tem a ver com o conhecimento que ele tem de determinado local, mas às vezes vai além, né? Por exemplo, aqui tem essa HQ de uma página, Road Coxinha. Então tem um ônibus aqui, meia hora para janta, R$7 o salgado, suco. Parece que ele está numa viagem, esse ônibus para, e aí tem um local onde ele vai, as pessoas vão se alimentar, né, temporariamente, enquanto tem a viagem. Obrigado, tenha uma ótima noite, Road Coxinha, e continua a viagem. E aí você vai para uma outra página, que é essa aqui, com uma foto de lápis, de caneta, da mesa de desenho dele, né, ou algo assim. Aqui tem o Marcelo daqui, com a máscara na época da pandemia, provavelmente. Aqui alguns quadrinhos. Então, são narrativas que imiscuem tudo. Texto com imagem, palimpsestos, né, como uma imagem sobre outra. Então é um trabalho artístico incrível. A gente pode pode dizer isso na área de artes, que seriam livros de artista, mas eu, como estou inserido na minha pesquisa com fanzines, e isto aqui são revistas impressas, e ele sabe que são fanzines. Então são fanzines, ele menciona fanzines em alguns momentos nas revistas, né? E são fanzines artísticos, porque tem essa intenção
totalmente artística. Alguns deles têm a capa colorida, né, com miolo preto e branco, quer dizer, a maioria deles, exceto este aqui, que tem o miolo também colorido, né. Alguns outros são mais simples no papel, esse aqui é preto e branco também, né. Aqui. Este aqui menorzinho, diurno, dispositivo intermitente de urros, ruídos noturnos e optometria. DAC-Corp Experimentos Estéticos Limitados. Tá aqui, essa capinha desse pequeno fanzine, médiozine aqui que ele fez. Não sei se entendi, se você tivesse dito isso ou algo tipo isso, poderíamos conversar, mas você não disse nada, eu fiquei sendo o ovo da avestruz, o ovo do avestruz, tá aqui na última capa. E aí você tem essa história em quadrinhos que lembra o que eu falei de ser um pouco abstrata, né? Lembra também desenhos na capa, por exemplo, cubistas, né? Outro fanzine aqui na minha mão, que é este. É o Obstáculo Marcelo daqui, 2015, Goiânia. Esse é de 2015. Então a página interna, a primeira aqui, por exemplo, tem um pescador e ele pesca um prédio, um edifício. E no final tem um pensamento dele, Vygotsky ou Interzone. Quer dizer, tem referências também acadêmicas de pesquisa. Aqui, um dos que eu achei mais incríveis e que me deixaram estupefato na leitura foi esse aqui. Foi o... Qual que é o título desse? O título é tudo isso. É Como Posso Deprimido, Como Posso Exercer Funções Paranoides neste ponto de pulo do século, um ensaio sobre Serial Experiments Line e seus encapsulamentos para um Cyber Brasil 2020 e tanto, porque 2002X. Line, pelo que eu pesquisei, pelo que ele falou, eu não conhecia, mas é uma série de animes, né? E aí tem toda uma narrativa, tem textos virados aqui, tem textos horizontais, tem uma mistura de imagens, tem algo também retirado do computador que ele trabalhou, né? The algorithm is my refuge, desinfluencer. Eu já não sou atingido. Ele escreve aqui. Aqui tem mais, parece um mapa mental, né? Não só como mapa mental, como um mapa esquemático. Enfim, é uma leitura. Eu não vou me lembrar o que eu senti no dia da leitura disso aqui, mas eu realmente fiquei com muita vontade de falar sobre, escrever, e não dei conta depois de ter tempo para escrever sobre. Então estou tentando mostrar para vocês o básico, né, para que depois eu mostre aqui os links também para que vocês possam acessar os artzines dele. Artzines na acepção na acepção da palavra, né? Zines artísticos mesmo. E por fim eu vou mostrar aqui o álbum em quadrinhos que é o Bluebird. Esse álbum, o Edgar Franco, o Cyberpagé, ele faz um texto aqui na orelha, e esse texto o Edgar lê no seu próprio Instagram, no Instagram do Edgar. Eu vou deixar o link aqui para vocês, mostrar um trechinho. E ele lê o texto, né, e fala um pouco mais do trabalho aqui, que é um trabalho também incrível, que é uma história em quadrinhos autoral, biográfica, e ao mesmo tempo traz um pouco do que eu mostrei para vocês que tem nos fanzines aqui em narrativa sequenciada. Esse início, por exemplo, me prove que estou vivo, já começa bastante instigante, né? Fala, seu pato, você não me veria sorrindo assim no mês passado. E aí tem esse início que vai continuando aqui. Os textos, as imagens, a sequencialização é uma sequencialização que você vai lendo e vai ficando também, vai sentindo a complexidade juntamente com as questões mentais que ele delibera. Ele explica um pouco mais na fala que ele deu no lançamento. E aí também tem questões críticas com relação ao imediatismo, né? Ao imediatismo do meio atual da internet e tudo mais. Eu me lembro aqui do Edgar, o Cyberpagé, falando do antibinarismo, o binarismo anticósmico, né? Que é um trabalho, é uma teoria que ele faz também desse absurdo que nós estamos vivendo na contemporaneidade, em que a massa de informações nos afoga e nós não damos conta, né? Então isso chegou a esse estágio atual, né? E eu acho que o Marcelo daqui, com a mente que ele tem,
com as questões que ele trabalha, inclusive de questões salutares mentais, com o envolvimento do conhecimento também pela formação de psicologia, ele traz isso tudo ao mesmo tempo como um trabalho artístico, para expor, para nos trazer para fora da mente dele, para a nossa, para mostrar, olha como estamos. Se eu, Marcelo, estou assim, será que vocês também não estão mais ou menos assim de outra maneira? Sim, é bem provável. O ponto principal é que a arte está absorvendo e catalisando e organizando também aquilo que na mente dele está saindo. Então tem uma organização e uma lógica. É uma história em quadrinhos bastante interessante. Lembra muito álbuns de quadrinhos autorais biográficos norte-americanos, de um outro que é mais autoral nesse sentido, né? E em alguns momentos também você chega em páginas que são assim. Tem textos. Eu, como autor de quadrinhos poéticos, cheguei a fazer algumas histórias em quadrinhos também assim, que vem mais o textual misturado com alguma outra imagem. Então é algo que é pertinente, é atinente ao quadrinho poético, né? Nesse ponto. E o final aqui, eu vou mostrar uns trechos só, eu acho fenomenal, porque tem uma narrativa final que é só imagética também. Aqui está o Marcelo daqui. Esse livro, esse álbum em quadrinhos, ele é vendido, ele deixou a ser vendido pela Amazon, pelo site da Amazon. Eu não estou fazendo propaganda para a Amazon, mas estou divulgando o que ele narrou na palestra e que depois o Edgar também repercutiu no Instagram. Esse álbum aqui é de quadrinhos, mas a Amazon não aceitou que se colocasse na seção de quadrinhos, colocou na seção de literatura, uma outra seção, porque eles não entendem que isso é quadrinhos, eles entendem que é um livro de autoajuda, o que é meio absurdo isso, mas foi o que parece que eles pensaram. Por quê? Porque o quadrinho abstrato, o quadrinho poético, ele foge dessa alçada, né? Ele vai além. Então, na hora de vender, um site como essa poderosa Amazon, gigantesca, não vai compreender muito bem isso e quer vender. O que ela vai fazer? Não. Se eu colocar em quadrinhos, o leitor seu não vai acreditar que é quadrinho. Então eu vou pôr como literatura porque eu não acreditei que é quadrinho. Eu estou falando em nome da Amazon como eles poderiam ter pensado, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui links importantíssimos do trabalho do Marcelo daqui. Né, que é um trabalho, eu estou há meses tentando mostrar para vocês e infelizmente eu não tive tempo. Eu queria ter feito um trabalho mais pensado, né, de explicar um pouco melhor a arte dele. Mas aqui tá, nós temos um Instagram, o Marcelo daqui tem esse Instagram chamado Carmela Memória. Aqui teve o lançamento aqui, HQ autobiográfica no dia 20 de maio, então foi na Mandrake, foi esse aqui, tem fotos e tem outros também elementos aqui. O link da Amazon está aqui na seção de literatura e ficção, não de quadrinhos. O link aqui para vocês verem outro que é um Apoia-se, onde o Marcelo daqui conseguiu apoio para poder publicar o livro em quadrinhos, o Bluebird. Esses links eu vou deixar para vocês conhecerem. Agora aqui, esse blog do Marcelo daqui, vocês conseguem obter os fanzines dele em PDF, né? Aqui, por exemplo, campanha no Apoia-se, deixa eu ver mais aqui. Esse aqui, tem entrevista dele também, entrevistas. E download aqui, por exemplo, Miririm 18 de 2023. Vou abrir aqui um download aqui. E deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse é um Miririm que eu não tenho. Eu não sei, número 18, deve ser mais recente, obviamente, 2023. E aqui a gente pode seguir e ler também. Né? Deixa eu ver aqui mais. Esse é um outro recente que eu abri também, que aí é mais um livrozine, ou algo assim, com textos poéticos dele. Aqui tem o Behance. Eu não tenho eu não sou associado dessa plataforma, eu acho que já tenho o suficiente, eu não quero. Ele manda fazer login, mas eu acho que eu não tenho mesmo, eu teria que fazer, eu não quero. Porque é muita coisa, mas aqui vocês têm mais trabalhos dele.
Marcelo daqui, pintura, ilustração, quadrinhos e animação, Daqui Corp Experimentos Estéticos. Achei bem interessante esse nome. Ele tem um Linktree aqui, ó, uma árvore com links. Deixa eu ver essa árvore com links aqui, também vou colocar para vocês. Tá aparecendo, ou ainda não tem, só tem essa. Aqui tem um pouco sobre os experimentos Line, que é uma série de anime lançada pelo estúdio Triangle Staff, e por aí vai. Eu não conheço, então estou mostrando aqui para vocês, porque ele menciona bastante. Aqui tem um Instagram do Diversas Mentes, que é aquele do grupo que eu falei para vocês, que tem um médico também que trabalha junto com os fanzineiros, que é o Abrão. Eu tenho alguma foto aqui com eles também, porque a gente participou aqui, eles desenharam até a minha, eu já tenho um vídeo que eu falo disso. Eles participaram do evento de Bauru nesse ano que eu estive. E o Edgar Franco tem aqui o grupo de pesquisa CriaCiber e fala um pouco dessas questões do binarismo anticósmico, vou deixar também. Entra inúmeras reflexões. Por fim, a fala aqui e a leitura do Ciberpagé sobre a abertura da orelha do livro em quadrinhos do Marcelo daqui. Vou deixar o link para vocês também. É isso. Então, esse trabalho aqui, como eu falei, é fenomenal. Não dá para deglutir de um momento. Eu li uns 2 ou 3 de uma vez, num dia só, numa noite. Estava lendo o que podia, porque tinha alguns momentos que a letra era pequena, eu pulava, né? Muito pequeno, mas eu li alguns trechinhos. Porque eu estava num local noturno cuja luz era fraca, que foi o show que eu disse que estava com a mesa da Fanzinoteca. Mas eu fiquei realmente estupefato, porque eu até falei para o Marcelo daqui depois, o trabalho que ele faz com esses fanzines, artezines, é um trabalho de mostrar à sociedade pontos críticos, chaveamentos críticos. Olhe como nós estamos assim, com muita informação, e a maioria não vai conseguir deglutir e nem organizar e selecionar. O Marcelo, por ter uma formação, tanto da psicologia como também artística, ele consegue dar forma e organização aparentemente caótica, mas não o é, aqui nesses artezines, e a gente vai compreendendo melhor que o ser humano está entrando em campos cada vez mais complexos e não se sabe se ele dará conta, porque assim como eu escrevi na minha tese de doutorado, nós estamos em descompasso, por exemplo, da mudança de paradigma da época que houve o desenvolvimento, obviamente, da ciência clássica, a física clássica, para depois a física quântica. Essa mudança de paradigma mental que teve um retrabalho na mente até dos cientistas que entraram nesse caminho, porque perceberam que a nossa mente ia além com esse conhecimento renovado dos aspectos microatômicos, né, da física, relativos à física quântica, que daí até fizeram, enfim, o filme Oppenheimer, que eu assisti não inteiro ainda, não deu tempo, mas ele traz um pouco dessa mudança de paradigma e esse pensamento mais complexo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: essa mudança de paradigma mental que se deu na ciência não se deu, por exemplo, na educação, na formação do nosso desenvolvimento da inteligência. Isso não se deu, nós paramos no cartesiano, no clássico, e não fomos além. A setorização, a pulverização de disciplinas, matemática, língua portuguesa, geografia, história, educação artística, essa pulverização sem uma liga para mostrar que a vida é assombrosamente rica com tudo isso, que tem que ter um liame que o interliga e que traz nessa formação algo visceral e necessário para que cada ser humano se desenvolva tendo esses conhecimentos soltos, mas que se aglutinam com uma base maior. Que base seria essa? A base seria a própria existência da vida, do universo, do ser humano e da mente do ser humano, que faz essa reflexão disso tudo. Essa base não é dada porque os próprios tutores, professores que o fazem, não foram também
levados a pensar desta maneira. A minha tese de doutorado eu faço esse rebatimento. Olha, por que a gente não valorizou os desenhos dos quadrinhos nem as artes na sequência de desenvolvimento da inteligência cartesiana científica? Porque a gente não fez essa ligação e acha que o caminho é só racional cartesiano. Mas não é. Ele tem o artístico e ele tem o ético junto, esse ético do ethos do ser humano, do animal gregário, daquilo que une e que faz com que os seres humanos dialoguem entre si. Isso tem no fanzine. Isso é trazido, reverberado pela existência do fanzine, que faz com que a gente se intercomunique com ideias de um para com o outro, sem buscar outras questões que estão na ordem do sistema que a gente criou de retorno financeiro, por exemplo. Você não está fazendo isso por causa do retorno financeiro. O que a escola e a educação fazem? Você vai se desenvolver para virar um adulto dentro de um sistema em que você vai precisar do retorno financeiro para sobreviver. O que o Marcelo daqui coloca aqui? Ele não coloca isso, ele coloca, olha como a nossa existência é, será que onde a gente está... E aí isso faz com que a gente reflita não indiretamente com essas questões que eu falei agora. Será que isso tudo que ele está pondo está explícito no nosso sistema atual ou não? Não está. O que está é um padrão cartesiano, linear, e que está em descompasso com a mente e a alma humana. Inclusive o Google, a internet, tudo que a gente traz já fugiu disso há muito tempo. E está o binarismo anticósmico que o Edgar Franco declara. Eu quero parar por aqui só para vocês entenderem aonde eu cheguei, e eu não cheguei ainda a conseguir ser mais claro, porque é um pouco difícil também falando dessa maneira, né? Mas o trabalho artístico de alguém como o Marcelo daqui representa essa necessidade da alma humana de extravasar aquilo que está internalizado e que não consegue extravasar no nosso sistema que a gente criou, porque é um sistema dilacerado, pulverizado, curto, pequeno e que não abarca esse todo. E ele não possibilita abarcar esse todo porque nós não fizemos esse caminho. Nós fizemos um caminho que nos limita, e esse limite faz com que a nossa mente adoeça também, nesse sentido de não dar conta e às vezes de entrar em atrito com o próprio sistema. Aí, mais uma vez, a arte nos ajuda, né? Nos salva, nos ajuda. E o fanzine, como não tem rabo preso com nada disso, é isso que eu quis dizer, você pode fazer, porque ele não está dependendo de vendas aqui. Tanto que ele deixou online em PDF esses fanzines. O que ele está dependendo, que ele colocou em venda, é esse álbum aqui em quadrinhos. Mas o restante você encontra no link lá do blog que eu falei para vocês. É isso. Até um próximo Gazine. Parabéns ao Marcelo daqui pelo trabalho e a coragem de ele externalizar isso mesmo nas palestras, mesmo no lançamento, quando ele trouxe isso para nós, né? Até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biografia zines e afins.